Olá, meu povo expert! E aí, estamos de volta aqui para vocês com mais um vídeo. Neste eu estou apresentando ele sozinho, porque assim eu fiz ele de improviso, sabe? Eu estava pensando uma ideia aqui para um bloco assim, sobre algumas ideias que eu tenho assim. Eu vou chamar, estou pensando em chamar ele de pensamentos bem pensados. Acho que vai ficar legal o nome, né? O que você acha? Ó, eu estava pensando na questão do filme. Esses dias eu estava pensando sobre filme. Aí tem o filme, você sabe, que é o filme produção cinematográfica, você vai assistir no cinema, com seus amigos, sozinho, com sei lá o que, seu cachorro. E aí, um detalhe, né? Acho que você já deve saber, né? Mas o cinema, ele é considerado também a sétima arte. Tá? Só mesmo uma curiosidade aí, de repente você não sabia, agora você está sabendo. Bom, nisso daí, você vai assistir o filme, mas você não acha curioso como existe essa ideia do filme? Porque o filme, ele surgiu com aquela, lá nos primórdios, né, quando começou a se revelar imagens, câmera fotográfica no caso, e o filme ele é uma película de plástico. Ela recebe um tratamento químico e aí ela vai revelar ali uma imagem, por meio de uns processos, e naquele filme vai ficar a imagem gravada. E aí para o cinema, aí se fazia assim, um rolo, assim, uma fita bem extensa, e que nessa fita ficavam gravadas imagens em sequência de quadro a quadro. Você que deve saber, deve ter alguma ideia de imagem, também pelos jogos, né? A gente acaba ficando sabendo dessas coisas também. Que a visão do ser humano é de 12 quadros por segundo. Tá? E aí, ou seja, quadros, esses quadros vão para essa fita, né, gravada quadro a quadro, e aí conforme quando antigamente os filmes eles eram gravados, como eu falei, né, nessa fita, e aí essa fita ela ficava uma bobina que ela ficava rodando, aliás eram duas bobinas na verdade, ficavam rodando e tinha o chamado projetor, que ele jogava a luz ali, e quando a luz pegava naquela imagem, ela era projetada na tela. E aí, conforme o movimento, iria se dando as imagens em sequência, o movimento das imagens. Numa tela, um fundo branco. Assim era o filme, né? E depois disso daí, nós tivemos o quê? Nós tivemos a tecnologia foi evoluindo e trouxeram o cinema para dentro da casa por meio das fitas cassete. A fita cassete também, ela tinha uma fita, tipo um plástico, uma película, né? E eram também duas bobinas que ficavam girando. E esse plástico, essa fita de plástico, ela recebia um tratamento químico na qual as informações eram gravadas nela magneticamente. E aí tinha um cabeçote, e nesse cabeçote, quando aquela imagem, aquela fita passava aquele ponto pelo cabeçote, aí ele fazia uma leitura magnética, e aí o sistema do videocassete transformava aquilo ali em sinal, enviava para a televisão, e a televisão decodificava aquele sinal e botava as imagens na tela, e aí você tinha o filme para você assistir, o filme documentário, sei lá o que for, para você assistir na sua televisão, né? Foi aí quando o cinema começou a chegar na casa das pessoas. Hoje em dia as informações agora elas são gravadas ou em HD, não HD é aquela definição de imagem de alta qualidade, né? Que é o High Definition, né? High Definition HD. Mas o HD que eu falo é o objeto onde o suporte de mídia onde aquelas imagens agora são gravadas, imagens som.
Esse HD ele é de metal, por isso que ele é o hard disk ou disco rígido. E também essas informações elas são gravadas ali de forma magnética. A tecnologia evolui, e agora também esses vídeos, né, eles são gravados em memória flash. São as chamadas unidades de armazenamento, né, em memória flash. Também tem HD em memória flash. Bom, então, hoje em dia, as imagens elas são gravadas dessa forma. A imagem com o áudio. E assim, eu peguei esse detalhe, fiquei refletindo porque eu assisti uma matéria e nessa matéria uma pessoa aí conhecida, ela havia comentado que ela tinha falado filme para um profissional, né, operador de câmera, um cinegrafista profissional, e ele falou que agora no meio técnico não se usa mais a palavra gravar filme. Agora é apenas gravar ou gravar um vídeo, por exemplo. Então assim, você não acha que assim nós deveríamos ter assim uma palavra mais atualizada, mais apropriada, sendo que conforme nós vamos aprendendo, a tendência é que nós passemos a utilizar assim uns termos mais apropriados. Por exemplo, quando você está vendo uma história agora, se ela está fora da cronologia original, agora o termo que se diz que ela é não canônica. Ou então, se é uma história que vai pegar um outro personagem, que antigamente a gente simplesmente dizia participação especial ou uma história à parte, agora se diz que é crossover. E aí, hoje em dia, nós também temos o quê? As pessoas sabendo que a imagem ela vai 12 quadros por segundo. Outras coisas, muitas coisas hoje em dia, né? Pixel de resolução, são termos técnicos que vão se popularizando e aí as pessoas vão começando a falar de forma mais apropriada para o que existe atualmente. Então, assim, por exemplo, um outro exemplo que nós podemos citar. Nos Estados Unidos, eles chamam o filme de movie. Então, o movie lá é o filme. Se você pegar assim, a tradução literária, ao pé da letra, a palavra movie, você vai ver que movie é movimento. Movimento. Então, assim, movimento, imagem e vídeo, que foi gravado. E aí, por outro lado, também nós temos, na verdade, nós também temos, no Japão, só que o termo que eles utilizam é outro. Lá eles utilizam normalmente para referenciar um filme, eles chamam de live action. Se você for pegar a tradução literal de live action, é o quê? Ação ao vivo, não é isso? Live action, ação ao vivo. Então, assim, eles pegam para o termo, né, que seria mais atual. Então, assim, a gente utiliza ainda, como só recapitulando, eu falei do filme, né, a película, por conta disso que nós chamamos de filme. Então, assim, o que você acha? Não seria, assim, legal, assim, que nós tivéssemos um termo, assim, mais atualizado, já que nós temos novos conhecimentos em relação a como as coisas funcionam? Pense nisso aí, dê a sua sugestão. Qual, assim, a palavra que você acha que nós deveríamos ter agora para as produções cinematográficas? Seria legal, né? E o nome do quadro talvez fique esse mesmo: Pensamentos Bem Pensados. E daqui para ali eu vou estar pensando alguma coisa e trazendo alguma novidade aí para vocês, nem que seja um pensamento meio sem noção. Mas que não vai deixar de ser um pensamento bem pensado. Até a próxima aí, galera. E um abraço a todos vocês. Continuem curtindo aí o canal, a página Central Expert. Um abraço e até a próxima.